Olá, meus amigos. É um prazer estarmos novamente participando desse ciclo de palestras doutrinárias da nossa Fraternidade Espírita Irmã Sheila. E antes de iniciarmos a tratar do tema que nos foi repassado, queria convidá-los a um momento de reflexão íntima através da nossa oração. Que busquemos silenciar em nós os ritmos do nosso corpo e da nossa mente, e sentindo então a paz que nosso Mestre Jesus irradia quando nos reunimos em seu nome, vamos agradecer pela oportunidade que nos é oferecida de estarmos em comunhão para estudar, aprender, revisar um pouco mais dessa doutrina, para que possamos cada vez mais ter subsídios para o nosso processo evolutivo, para servir de lenitivo para as nossas dificuldades, as nossas dores, para que possamos ter a capacidade de sempre superarmos e recomeçar frente às dificuldades que nos são apresentadas. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade bendita. Abençoa-nos então no dia de hoje e abençoa-nos ao longo deste estudo. Que assim seja. O tema base é superação e recomeço. Um tema importante para o momento que vivenciamos, onde novas dificuldades, novos desafios se apresentam a nós, e essa necessidade de busca de superação se faz, então, premente. Também novas situações que muitas vezes exigem esse detalhe, esse aspecto do recomeço. Então vamos em frente. O tema de hoje é a reencarnação como um novo começo. Então vamos estudar um pouquinho a respeito disso. Começando com Chico, que veio através de Emmanuel nos dizendo: tudo na vida pode ser começado de novo para que a lei de progresso e do aperfeiçoamento se cumpra em todas as direções. Então, ou seja, começado de novo. Aí que entra o aspecto da reencarnação. Na verdade, esse dito de Emmanuel é mais profundo do que somente o conceito da reencarnação. Porque o começar de novo, na verdade, é um movimento que deve partir de nós, mesmo dentro de cada uma das encarnações ou das reencarnações que vivenciamos. Mas a reencarnação, então, oferece, no grande cômputo da existência humana, esta oportunidade de recomeço. Então, o que é encarnar? Encarnar é tornar-se carne, fazer-se carne, entrar na carne. É quando o espírito, guindado à categoria das humanidades, passa então a ocupar corpos humanos para que tenha o seu desenvolvimento alavancado com a sua inteligência, com a sua consciência, com a sua razão. E aí tem o seu destino manifesto, o determinismo estabelecido pelo Criador, que é buscar a sua evolução. Para isso, então, ele passa a encarnar novamente, ou seja, reencarnar. Ou seja, a alma ou o espírito volta à vida corpórea, mas cada vez num corpo diferente, que é especialmente planejado, projetado e formado para aquele momento que ele vai vivenciar e para as necessidades que vão se apresentar naquele momento evolutivo. Um corpo que nada tem em comum com o antigo, porque quando desencarnamos, deixamos este corpo físico que possuímos, que retorna à Terra, cumprindo aquele ditado que do pó viestes e ao pó retornarás. Então, com isso,
A matéria se desfaz, se desagrega, volta aos seus elementos básicos, se integra ao ambiente, e isto é o nosso corpo físico. Mas a alma, o espírito, ele prossegue. Prossegue, é claro, todos nós já sabemos, com seu envoltório semimaterial, com seu perispírito, que vai lhe dando as oportunidades de se manifestar no nosso universo físico. É interessante também entendermos esse conceito que muitas vezes as pessoas confundem com a reencarnação, que é o de metempsicose, um conceito que era acreditado por diversas culturas da antiguidade, e ainda algumas doutrinas ainda acreditam nela, em que a alma humana poderia reencarnar na alma de animais, ou nos corpos de animais, né? Com isso regredindo, né? É claro que como forma de buscar reparar problemas e alterações que tenha cometido ao longo da sua existência humana. Mas, segundo a nossa doutrina, o Espiritismo, o homem não regride, a alma não regride. Então, com isso, nós não acreditamos na metempsicose, né? Ou seja, a partir do momento que chegamos à humanidade, só reencarnaremos como humanos. E o outro conceito também que há muita dúvida é o da ressurreição. A ressurreição, ela prevê que nós retornaríamos em um mesmo corpo físico que tínhamos abandonado quando desencarnamos. O que, à luz da ciência, é impossível, a não ser que haja um milagre, que é uma situação em que devemos pensar se é possível ou não a agregação novamente da matéria para que o corpo físico que foi decomposto se recomponha novamente sem os processos de formação do corpo naturais. Não é também o que prega a nossa doutrina, por isso acreditamos na reencarnação, onde a alma e o seu perispírito sobreexistem e o novo corpo físico é que é formado para cada uma das vezes que nós reencarnamos. Kardec também vem nos dizer no seu Livro dos Espíritos que todos os espíritos tendem à perfeição, que Deus os criou simples e ignorantes, tendendo num processo evolutivo que vai demorar mais ou menos de acordo com as nossas escolhas, para atingir uma perfeição relativa que o Pai nos permite atingir. E a justiça divina, então, nos fornece as oportunidades de novas existências, para que nós aprendamos ou corrijamos aquilo que não pudemos fazer nas existências anteriores. É a evolução do átomo ao arcanjo. Este é o único determinismo da criação. Os caminhos, a velocidade em que nós teremos que avançar, essas dependem de nós. Afinal de contas, o que é esta perfeição relativa? O que é nos tornarmos espíritos puros? O espírito puro, aquele que está próximo a Deus, é aquele que entende e consegue executar as leis divinas em toda a sua plenitude. Somente duas grandezas existem no universo: a matéria e o espírito. O espírito puro, então, será aquele que, domando em si todas as suas tendências, poderá executar, poderá vivenciar as leis morais que regem a maneira que ele deve se comportar frente à obra da criação na sua plenitude. E também será aquele que conhecerá das leis naturais que regem a formação do universo também na sua plenitude, para que possam, à medida que evoluem, cada vez mais assumir responsabilidades nesta obra do Criador.
Então veja bem, dois braços, as leis morais e as leis naturais. O espírito puro vivencia e as domina e as conhece na sua plenitude. Então, uma longa caminhada através do desenvolvimento da nossa inteligência para que possamos aprender dessas leis naturais, as quais o homem ainda não, no seu estágio evolutivo, ainda não as vivenciou e descobriu todas, e as leis morais, através das várias existências que teremos, para demonstrar nas diversas situações pelas quais passaremos, se realmente entendemos as leis que o Criador estabeleceu para nós, baseadas basicamente no amor, e a vivenciamos. Mas quais as finalidades, então, da reencarnação? Para que a gente reencarna? Será que a gente não poderia reencarnar ou viver somente num plano, no plano extrafísico, por exemplo, sem passar pela vivência na carne, pela vivência material? Eu tinha esta dúvida logo que comecei a estudar a doutrina espírita. Eu ficava me perguntando, mas por que nós temos que encarnar, que reencarnar? Por que não vivenciamos e evoluímos somente no plano espiritual, sem passar por essa existência com os entraves que a matéria oferece a nós? E aí, lá no Livro dos Espíritos, é perguntado qual o fim objetivado na reencarnação. E os Espíritos respondem a Kardec: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde a justiça? Então a reencarnação, ela oferece oportunidades, né, para que nós nos melhoremos através do aprendizado contínuo e de demonstrarmos que realmente aprendemos as leis divinas. E quando erramos nas reencarnações posteriores, expiar, que na verdade é resgatar as situações errôneas que produzimos para nós e para os outros nas existências anteriores. Como isso vai ser feito? Vai depender daquilo que fizemos. Será com sofrimento, será com dor, será com missões, será com novas provações, mas depende de nós. Então vejam bem, nós podemos resumir as finalidades da reencarnação em 5 itens. O primeiro é a expiação, que é esse resgate, que é esse refazermos o mal que porventura tenhamos feito, transformando em bem, ou o bem que deixamos de fazer. Então, novas oportunidades nos serão oferecidas para que hajamos corretamente. Provas. Provas são situações diferentes que nos são apresentadas, que visam nos oferecer condições de vermos se aprendemos realmente ou se achamos que aprendemos. Porque somente ao vivenciar uma situação, nós podemos dizer se aprendemos ou não. Eu costumo falar sempre nas minhas palestras de uma pergunta que uma amiga minha me fez certa feita, que foi muito importante na minha vida, porque ela me provocou grandes reflexões. Ela perguntou assim: você não erra porque você realmente já aprendeu? Ou porque você não está tendo a oportunidade de errar? Então isso me fez pensar, como é que será que eu agiria frente a situações que eu não vivo hoje, mas que me oferecessem necessidades diferentes? Nenhum de nós pode dizer
Isso também nos faz pensar que nós não podemos julgar os outros, porque somente vivenciando aquela situação que aquela pessoa, aquele outro passa, é que eu poderia dizer como é que eu agiria. Então, por que eu julgo o outro se eu não sei como é que eu ajo ou que eu agiria numa situação semelhante à dele? Então, isso traduz justamente aquilo: não julgueis para não ser julgados. Interessante, né? Então, nós não erramos porque realmente já aprendemos ou porque não temos a oportunidade? Pensemos nisso. Uma outra finalidade da reencarnação é desempenharmos uma missão. Na verdade, todo espírito que reencarna, que encarna e reencarna, ele vem com uma missão. A missão básica é trabalhar pela sua própria evolução, é claro. Mas, ao longo das existências, nós vamos recebendo missões simples, que vão se tornando cada vez mais complexas. A maternidade é uma missão, a paternidade é uma missão. E assim a gente vai indo e vai aumentando o grau de importância e alcance dessas missões. Ah, só é missionário aquele que vem para conduzir multidões. Não é assim. Cada um de nós tem a missão adequada à capacidade que tem neste momento de executá-la. É dito assim, para nos consolar, né? Que Deus não dá a ninguém provas, expiações ou missões maiores do que aquelas que ele tem a capacidade de suportar. Isso é lógico, que traduz justamente a bondade do Criador. Deus, como uma das suas características, por nós estudadas através da lógica, é soberanamente justo e bom. Então, se ele nos desse provas, expiações ou missões que nós não tivéssemos capacidade de suportar, isto não se coadunaria com esse conceito de um Deus soberanamente justo e bom. O outro aspecto do nosso desenvolvimento, das nossas reencarnações, como finalidade, é o desenvolvimento da nossa inteligência. Aqueles dois braços, né, as duas asas, a asa do conhecimento, da inteligência, e a asa da moralidade. Então, o espírito não adianta desenvolver só a moralidade sem desenvolver a inteligência. Não adianta desenvolver só a inteligência sem desenvolver a moralidade. Então, em cada uma das encarnações e reencarnações, nós vamos contrabalançando o avanço que vamos obtendo. Em algumas, nós temos vivências que vão nos cobrar mais através das situações que nos são apresentadas, desenvolvimento moral. E outras, teremos a oportunidade de um desenvolvimento maior da inteligência. Na verdade, se fôssemos mais atentos e sabedores da importância do nosso desenvolvimento nesses dois vetores de evolução, a inteligência e a moral, talvez nos dedicássemos mais ao nosso autoaperfeiçoamento. Ah, mas estudar o quê? Aprender o quê? Como é que eu desenvolvo a minha inteligência? Através da obtenção de conhecimento em todas as áreas, em todas as que eu puder. O conhecimento intelectual, cognitivo, o desenvolvimento do meu corpo físico, das minhas capacidades psicológicas, da minha área afetiva. E através disso, cada vez mais que eu desenvolvo a minha inteligência, ela é capaz de alavancar o desenvolvimento moral. Porque quanto mais inteligente, quanto mais conhecimento, mais capacidade eu tenho de discernir entre o certo e o errado. E se eu posso discernir entre o certo e o errado, escolho o certo, isso vai cada vez mais alavancando o meu desenvolvimento moral. É claro que vários seres muito inteligentes resolvem não desenvolver a sua moralidade, e sim obter lucros, ganhos, que não são nesse sentido, e sim
ganhos da matéria. E com isso, não utilizam essa oportunidade da inteligência como alavanca para o desenvolvimento moral. E o outro que é inerente aos demais é a cooperação na obra do Criador. É aquilo que foi dito, cada um de nós é uma pequena engrenagem nesta grande obra do Criador. A partir do momento que somos criados, desenvolvemos, passamos pela cadeia evolutiva do nosso princípio espiritual até atingir as humanidades, quando então nos tornamos seres mais ativos e mais partícipes dessa obra do Criador, nós passamos a cooperar, inicialmente com pequenas missões, como disse, desenvolver a sua inteligência, suportar nessa existência espíritos que não são afins a nós, mas que muitas vezes são trazidos às nossas famílias para que aprendam conosco. Ou seja, diversas provações, diversas expiações que se traduzem em pequenas missões. Ninguém aprende a ser um grande missionário, a executar missões de alcance global, se não começar a cuidar de pequenas coisas. Só se aprende a ser um grande trabalhador a partir do momento que se faz pequenos trabalhos. Então, às vezes a gente pensa assim, poxa, mas eu não sou que nem fulano de tal que fala para multidões, que tem esse alcance. Não importa. Fale para quem você puder. Se você não puder falar para ninguém, pense. E transforme, busque transformar esses pensamentos em atitudes, projetando a sua vontade através de pensamentos e ações benéficas. E assim nós vamos cooperando nas obras do Criador. Assim nós vamos desenvolvendo a nossa inteligência, vamos cumprindo missões e passando pelas provas que nos são apresentadas. E resgatando aquilo que fizemos. Tudo isso como oportunidades que nos são dadas de esse melhoramento progressivo, comprovando a justiça de Deus, que não dá nada de graça a ninguém. A sua justiça nos faz então criados todos iguais, simples e ignorantes, e todos com o mesmo destino manifesto, a perfeição relativa. E através destas finalidades aqui que nós estamos vendo, vamos reencarnando, cumprindo-as e atingindo patamares evolutivos de acordo com a nossa capacidade de passarmos bem por isso, por situações que são apresentadas nas nossas existências. Então olha que interessante, passarmos bem pelas situações que são apresentadas nas nossas existências. Vamos começar a fazer um paralelo com o momento que nós estamos vivenciando. Então, mais uma vez, por que reencarnar, né? Então, lá na Gênese é dito para a gente que passar pelas dificuldades, pelas necessidades que o corpo material apresenta, nos obriga a exercitar e desenvolver as nossas faculdades, a descobrir a ciência, a descobrir situações que gerem saúde. Então, ou seja, tudo isso são ferramentas. Na verdade, a reencarnação, ela nos oferece uma grande oportunidade, mas é também uma grande ferramenta que temos para irmos aplicando cada vez mais a nossa vontade, a nossa perquirição, para aprendermos a como existirmos nesse universo que Deus nos criou. Sim, e voltando àquela pergunta que eu estava fazendo logo no início, quando começamos a falar de finalidades. E na erraticidade, ou seja, quando desencarnamos, no período que nos encontramos entre as reencarnações, que alguns chamam de intermissão, outros de erraticidade. Ou seja, desencarnamos, estamos no plano extrafísico, até uma nova reencarnação.
E lá, neste período, o que acontece? A gente não aprende nada? A gente não evolui? Não, né? Evoluímos, aprendemos, mas experienciamos e passamos por esse travo, por esse arrasto, por este atrito que a matéria nos oferece nas novas encarnações dali para frente. Mas sempre vamos aprendendo neste período em que estamos entre as reencarnações. Não quer dizer que assimilamos realmente, né? Aí eu volto à pergunta que minha amiga me fez. Você não erra porque já aprendeu ou porque não tem a oportunidade de errar? E aí nos são dadas oportunidades para a gente mostrar se a gente realmente já aprendeu, através de provas, através dos resgates, do mal que fizemos ou do bem que deixamos de fazer, através das nossas expiações, através de missões que nos são dadas. E assim a gente vai indo, vai evoluindo, um pouquinho de cada vez. O importante é que a gente tenha esta noção da justiça divina. Então as reencarnações nos oferecem essas oportunidades de irmos crescendo, de irmos cada vez mais avançando neste processo evolutivo. A gente não pode achar que vai dar um grande salto evolutivo. Nesse desenvolvimento moral é muito difícil que nós consigamos ainda domar todos os nossos instintos, que a gente não consiga, ou que a gente consiga passar por cima de tudo que é errado. A gente, às vezes, não age mais tão errado, mas ainda pensa muito errado. Dominar os nossos pensamentos exige disciplina, exige vontade, exige perseverança, vigilância, o apoio da oração, o tal do orar e vigiar, né? Tá aí. Orar e vigiar para que tenhamos cada vez mais pensamentos adequados, pensamentos nos quais agregamos bons sentimentos. E aí a gente vai vivenciando a nossa vida no processo reencarnatório, em cada uma das vidas. Aí a gente vai fazendo coisas certas. Então lá na nossa balancinha que pesa a nossa existência, que vai dar o nosso potencial evolutivo, né? A gente coloca lá um itemzinho de bem. Mas às vezes a gente faz alguma coisa errada, mesmo sem perceber, sem querer, porque a gente está acostumado a agir daquela maneira. Então se a gente não tiver atento, a gente não consegue deixar às vezes de fazer o mal. A gente não deve ficar sufocado por essa tendência, por essa busca de fazer o bem. Quando a gente entra às vezes na doutrina espírita, a gente fica às vezes um pouco sufocados com isso. Porque eu quero fazer o certo e vou lá e faço errado. Eu quero não brigar no trânsito e vou lá, o cara me dá uma fechada e eu brigo no trânsito. Eu quero não pensar mal de uma pessoa, mas a pessoa faz uma coisa errada e eu vou lá e penso mal dela. Ah, mas o que é pensar? Pensar também é uma ação. Pensar emite matéria mental. Pensar também impacta o universo. Então veja bem, para a gente evoluir, a gente tem inclusive que pensar bem. E a gente fica sufocado. Mas não é para ser assim, porque nós temos as reencarnações para ir corrigindo. O que importa é que cada vez mais, independente do mal que a gente esteja fazendo, a gente busque ficar atento para fazer cada vez mais bem. De maneira que a nossa balança aos pouquinhos vai passar do mal para o bem. Nós não vamos deixar de praticar coisas erradas, de atender aos chamamentos dos nossos instintos, das nossas más tendências que foram arraigadas ao longo de milênios de existência, de uma hora para outra. Mas o que importa é que a gente cada vez mais coloque pezinhos de bem naquilo que fazemos. Quanto mais bem eu puder fazer, mais eu conseguirei evoluir. Mais eu conseguirei deixar de fazer o mal. E aí,
Quando a gente está lá na erraticidade, quando a gente está lá desencarnado no plano extrafísico, nós nos chegamos aos locais onde são planejadas as reencarnações. Chegou o nosso momento, houve um chamamento para que nós reencarnemos, e aí nós vamos fazer um planejamento reencarnatório. A reencarnação é um grande projeto. Ele não existe sem um planejamento. E este planejamento, então, ele é importante, porque ele vai sempre ter que pesar um tal de determinismo com livre-arbítrio. Ou seja, se existe um planejamento, eu sou livre para fazer o que eu quero? Eu tenho realmente livre-arbítrio? Algumas pessoas às vezes me perguntam assim, poxa, se está tudo planejado, quer dizer que eu não tenho livre-arbítrio. Não, não é bem assim, né? A gente tem uma passagem do Alcorão, que a gente também usa na doutrina espírita, costuma falar dela, né? É que Deus sabe de tudo que acontece, ou seja, não cai uma folha de uma árvore sem que ele tenha disso ciência, né? Então, se Deus sabe tudo o que acontece, onde é que está o nosso livre-arbítrio nisso? Tudo está determinado? Como é que pode Deus saber de tudo o que acontece se eu posso escolher outra coisa? Né? Essa dúvida me perseguia também durante um tempo. Aí eu fui estudar, né? E eu vi que o nosso planejamento reencarnatório não oferece para a gente um trilho. Ele não é um trilho. O trilho do trem, ele segue um caminho, mas não pode se afastar do trilho, né? Não é assim o nosso planejamento reencarnatório. Mas também não é um nada. Existe um caminho, ou existem caminhos. Não é algo sem planejamento. Tem o planejamento. O que acontece é que existe uma teia de possibilidades. O que vai acontecer na minha existência depende das escolhas que eu fizer. E essas escolhas caracterizam o meu livre-arbítrio. São várias as escolhas possíveis. São vários os caminhos possíveis. Eu é que vou escolher quais que eu vou seguir. Alguns deles me oferecerão facilidade para mim me deslocar. Outros serão mais difíceis. Mas a escolha foi minha. Agora todos estavam previstos. Nesta teia de possibilidades, não cai uma folha de uma árvore sem que Deus o saiba. Então deu para entender este aspecto do determinismo e do livre-arbítrio? Ou seja, na teia de possibilidades que existe para a minha existência, para o meu deslocamento, para a minha reencarnação, para a minha vida que está sendo planejada, existem diversas possibilidades. A escolha delas sou eu que vou fazer. Aí está o livre-arbítrio dentro do grande conhecimento divino que sabe tudo, pois que estamos em Deus e Deus está em nós. Então, no planejamento reencarnatório, tem muitas complexidades. São feitas pesquisas do passado, são avaliadas novas possibilidades para o futuro, possibilidades de evolução, né? Nessas pesquisas do passado, a gente vê, poxa, o que ele tinha que ter feito e não fez? Poxa, ele fez mal em qual instância? A que pessoa? Será que a gente não consegue resgatar isso? Oferecer a oportunidade dele corrigir o que errou? Perdoar ou ser perdoado? Dar a outra face? Identificação e localização de pessoas com as quais devam ser negociadas futuras atividades. É isso, outros seres com os quais nós tivemos as nossas interações nas reencarnações passadas e que nós devamos resgatar aquilo que ficou mal acertado. Que tendências nós devemos estimular ou desestimular ou ainda combater? Que virtudes temos que enfatizar? Que erros devemos corrigir? E até onde a gente vai poder suportar as pressões corretivas? Ou seja, eu não posso também querer no meu planejamento reencarnatório, já que nós
À medida que vamos evoluindo, nós participamos deste processo. E às vezes o espírito chega assim, não, eu quero tal prova, tal dificuldade, não sei o quê, porque eu quero evoluir bastante nessa existência. E aí, este planejamento, os espíritos, os seres que trabalham nesse processo, vão verificar que pressão corretiva nós podemos suportar para que a gente não assuma responsabilidades com expiações, provas, omissões maiores do que aquelas que nós teríamos capacidades de suportar. Ou seja, quais problemas que devem ficar para mais tarde ou em outras existências. Ou seja, muitas variáveis, inúmeras, são postas em discussão e avaliação, a fim de armar-se um esquema viável dentro do possível, ainda que nem sempre o ideal. Então, ou seja, busca-se nesse planejamento reencarnatório o máximo de ganho evolutivo ou de oportunidade para o ganho evolutivo do espírito. Se vai acontecer ou não depende de nós. Porque quando a gente vem, a gente esquece do passado, esquece desse planejamento e vai como se for tateando ao longo da existência. Mas Deus não nos abandona. Ele nos dá o esquecimento do passado com uma finalidade que nós vamos ver mais à frente. Mas ele não nos abandona. Ele coloca as pistas e os detalhes, as regras do jogo na nossa consciência. E aí então nós temos ali um guia seguro para agirmos. Se eu não sei exatamente como proceder, eu devo então me perguntar intimamente se aquilo é certo. Se a dúvida ainda persistir, nós espíritas, os cristãos de maneira geral, ainda tem um outro artifício, que é a gente sempre se perguntar assim, como é que será que Jesus agiria numa situação dessa? Se eu não conseguir obter a resposta da minha consciência, se eu não conseguir imaginar se aquilo que eu estou pensando em fazer, ou daquela maneira que eu estou pensando em agir, eu gostaria que fosse feita para mim, ainda me resta a hipótese de me perguntar como é que será que Jesus agiria numa situação dessa. Então, o esquecimento do passado é uma bênção que nos é dada num determinado momento deste processo reencarnatório, para que nós não fiquemos sufocados, às vezes, de culpa de grandes erros que tenhamos feito em encarnações passadas. Ou, pelo contrário, nos sintamos orgulhosos por grandes feitos. E que isso, então, nos atrapalhasse neste momento de agora. Com o esquecimento do passado, essa borracha que é passada na nossa memória evolutiva, nós podemos a cada encarnação, a cada reencarnação, começar de novo, ter um novo recomeço, tendo a consciência como guia, tendo aquele primeiro mandamento, primeiro e segundo mandamento que Jesus nos trouxe, que traduzem sua lei de amor. Amarás teu Deus acima de todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Nisso está contido toda a lei e os profetas. Então, minha consciência, o que eu gostaria que me fosse feito e o que Jesus fez. Estes são os guias. E é claro que à medida que evoluímos, novos auxiliares, novas situações nos são dadas. Essa doutrina que vivenciamos, a doutrina espírita, é uma grande bênção que traz para nós essa possibilidade de crescimento, de aprendizado, com esta verdade sendo nos passada. Verdade que não é exclusiva da doutrina espírita e que não é uma prerrogativa nossa. Verdade que está disponível para toda a humanidade em diversas doutrinas, mas que a doutrina espírita nos traz de uma maneira concatenada, clara, pela codificação que foi feita por Allan Kardec, pelo trabalho que foi feito por Allan Kardec. E nós temos a ventura de ter acesso a isso, como auxiliar
desse planejamento, desse procedimento evolutivo. Então, a reencarnação é uma bênção de Deus na chance do recomeço. Então, olha que interessante, né? Dona Isabel Salomão de Campos, nesse livro, Rosas do Meu Jardim, traz isso. Bênção de Deus na chance do recomeço. Mas eu queria só fazer um parênteses aqui. Nós estamos falando de reencarnação, é o tema da minha palestra, mas na verdade, tudo que nós pudermos não deixar para frente é um ganho evolutivo que teremos ainda agora. Eu posso tentar começar de novo agora, eu posso tentar começar o relacionamento que está às vezes depauperado com uma determinada pessoa agora. Eu posso recomeçar as minhas relações de trabalho, se for o caso de recomeçar um relacionamento, se for o caso de recomeçar uma maneira de proceder, se for o caso de recomeçar a tratar do meu corpo físico de uma maneira mais adequada, se for o caso de eu recomeçar a buscar desenvolver a minha inteligência desde agora, o que eu puder fazer desde agora já será positivo e será um ganho. Será um daqueles tabletezinhos de bem que nós colocamos na balança no slide passado ali. É importante isso, que a gente tenha essa noção do recomeço, que a gente tenha essa noção do dar a volta por cima, de começar de novo, de procurarmos sempre fazer o bem. Deus nos oferece isso com a reencarnação. E com a bênção do esquecimento também, que nos permite sempre começar como se fôssemos do zero. Sabedores ainda que o espírito não retroage na sua evolução. E com isso nós temos cada vez mais oportunidades de crescimento e evolução. E uma coisa muito importante, lá no livro Céu e Inferno, e nós falamos sempre nas aulas, a cada um segundo as suas obras. Então, as agruras que enfrentamos na vida são fruto daquelas atitudes que tomamos em reencarnações passadas e que exigem de nós agora reparação, ou então oportunidades para mostrarmos se realmente aprendemos um determinado conhecimento moral. Então, meus amigos, que a gente tenha esta noção da justiça divina nos oferecendo essas oportunidades de reconhecimento, essa bênção de recomeço, através da reencarnação, mas através do uso inteligente do chamamento que a nossa consciência nos faz, do conhecimento da doutrina espírita através e da doutrina cristã, dos mandamentos, em particular esses dois primeiros que eu citei, e ainda tendo em mente do conhecimento que temos, de como é que será que Jesus agiria se nós procurarmos nos transportar, mesmo que ainda tão pequenos que somos em relação ao Mestre, mas a gente consegue fazer esse exercício. Talvez não consigamos agir como ele, porque não temos ainda a fé. Nossa fé ainda não é do tamanho de um grão de mostarda. Mas quando tivermos a fé mais robustecida, mais seremos capazes. Mas só se faz grandes coisas a partir do momento em que aprendemos a fazer pequenas coisas. Que comecemos agora com pequenas coisas. E aí Chico vem nos dizer essa frase famosa, né? Que embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Isto vale para essa existência, para esta reencarnação, e vale para as reencarnações vindouras. E mais uma vez, Jesus que nos diz:
Conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? A verdade sobre nós mesmos, a verdade que a doutrina espírita nos traz sobre as leis divinas, sejam elas morais ou naturais. Meus amigos, então, muito obrigado pela atenção. Vamos agora, para encerrar, fazer a nossa prece, agradecendo ao Mestre Jesus, aos mentores e trabalhadores espirituais da nossa Fraternidade Espírita Irmã Sheila e os nossos anjos guardiões, pela oportunidade que nos ofereceram de aprendermos um pouco mais dessa doutrina bendita e consoladora, que tanto nos auxilia na escolha dos nossos caminhos, para que possamos cada vez mais ser capazes de escolher corretamente, exercitar o nosso livre-arbítrio com discernimento, exercitar a nossa capacidade de escolha, escolhendo bem, agindo bem, pensando bem. Obrigado, Senhor, por tudo. Abençoa-nos hoje e sempre. Deus seja louvado, que assim seja.